Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Mestre Jesus, abençoa-nos nos trabalhos de divulgação do Teu Evangelho de luz. Abençoa-nos a todos que dispomos a estar juntos para a nossa conversa fraterna desta manhã. Estende também as Tuas bênçãos a todos aqueles irmãos nossos que, resistentes às propostas do amor e da caridade, se demoram nas sombras da infelicidade. Que sob a Tua divina orientação, haverá a nossa sementeira de hoje frutificar em todas as mentes e corações de boa vontade. Ouvintes, muito bom dia. Graças à gentileza especial de empresários e amigos, o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, volta aos seus receptores com mais uma audição de Sementeira Cristã. Bom dia para você, Rosa Serrano. Bom dia também a você, Cássio Freires. Bom dia, responsável pela operação de áudio e pela sonoplastia deste programa. Ainda ressoa na acústica de nossas almas o som aprazível e estimulante de nossos conhecimentos, propiciados pelo 15º Congresso Estadual de Espiritismo, realizado em Franca, com término no último dia 1º. A quantos encabeçaram o proveitoso empreendimento, os melhores encômios, particularizando você, Rosa, e a Rosânia, pela maneira firme e segura como coordenaram a parte social do evento. É preciso que, fazendo justiça, reconheçamos na verdade as sábias diretrizes aplicadas na realização do Congresso pelos presidentes das USEs de São Paulo, de Franca e da Regional de Franca, respectivamente, José Antônio Luiz Balieiro, Eurípides Valentim Ferreira e Vilmondes Borges Filho, e, sobretudo, aqueles que vieram fazer luz ao nosso entendimento, que são os oradores que se deslocaram de distantes localidades deste Brasil. Divaldo Pereira Franco, vindo de Salvador, na Bahia, Dr. Alberto de Almeida, de Belém do Pará, Dr. Haroldo Dutra Dias, de Belo Horizonte, Minas, Professor André Luiz Peixinho, também de Salvador, Dr. Antônio Perry de Carvalho, de Brasília, Heloísa Pires, de São Paulo, e os quase 1000 congressistas. De fato, foi uma grande festa que aconteceu semana passada no Educandário Pestalozzi. E muito mais do que isso, uma lição de interesse cultural, doutrinário e de fraternidade, devendo aqui ser contabilizada a participação dos congressistas e do público em geral, que se contaram em quase 2 milhares.
E podemos afirmar com segurança que o brilho só pode ser garantido pelo fato de haver sido realizado nas dependências da Escola Pestalozzi, Unidade 1, especialmente contando com a excelência das instalações do ginásio daquela fundação, pelo que deve-se reconhecer a gentileza da alta direção e de toda a equipe daquela fundação, na pessoa do Dr. Kleber Rebelo Novelino. Sem dúvida, vamos ter uma entrevista daqui a pouco, mas agora avisamos a nossa prezada ouvinte Sandra, do bairro São José, que a resposta à sua pergunta será apresentada no final deste programa. Você, Sandra, perguntou à equipe do Idefran: como ajudarmos um familiar muito querido que não se interage com o meio em que vive, parecendo viver em completa consciência de sono, o que se reflete também no seu profundo desinteresse pelo trabalho, enfim, pela vida. E o pior, quando demonstra algum interesse, é sempre por alguma coisa que não convém. Será isso um karma? Vamos aguardar a resposta, minha cara Sandra, para daqui um pouquinho. Mas, meus caros ouvintes, o assunto família, sempre que desenvolvido por quem dedica seu precioso tempo em levantar as mais profundas questões que a envolvem, é sempre bem-vindo, porquanto muito temos que aprender sobre esse tema, que, conquanto seja tão importante, é tão desprezado. Para isso, vamos repetir a entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com o confrade professor Moacir Costa de Araújo Lima, por ocasião da vinda dele a Franca, para uma série de palestras. Vale a pena ouvi-la de novo. Está em Franca novamente para uma jornada de palestras o querido professor Dr. Moacir Costa de Araújo Lima, da cidade de Porto Alegre, a quem passamos o microfone para seus cumprimentos iniciais. É sempre um prazer muito grande retornar aqui a Franca, onde eu costumo comparecer anualmente, e cidade que já me recebe desde muito tempo, do tempo das mocidades espíritas em Ribeirão, e uma cidade muito importante dentro deste panorama de divulgação da doutrina espírita, porque o que nós sabemos dentro da missão que nos aguarda no momento está dito no Evangelho, está dito por Allan Kardec, está dito por Albert Einstein: procurai a verdade e ela vos libertará. E o Espiritismo nos traz exatamente esta possibilidade de busca da verdade, de compreensão da nossa missão na Terra, de entender que o altruísmo e a fraternidade não são conselhos piegas de um misticismo qualquer, e sim necessidades evolutivas do nosso espírito, que nos constroem e nos auxiliam pela sua prática, tanto sob o ponto de vista da saúde física, quanto da saúde psicológica e, o que é mais importante ainda, da evolução espiritual. O professor Moacir Costa de Araújo Lima, ele é catedrático em física e também é professor de direito. E nesta jornada ele está lançando o livro Família, Desafios e Realizações. E eu começaria perguntando para o professor: o que tem a ver física quântica, que é a sua especialidade, com família? Na verdade, a física quântica, ela se tornou tão importante, ela foi uma revolução tão grande no campo científico, que ela perpassa todos os ramos do conhecimento humano. E a sua relação com a família é uma relação de fundamental importância, por uma razão muito simples. O mundo que a ciência nos descreve hoje é completamente do mundo que a ciência nos descrevia há 100 anos, ou até há menos de 100 anos. Então, o que ocorre? Nós estávamos preparados para viver e raciocinávamos em termos de um universo em que as coisas só funcionavam à força. E se vivíamos num universo em que as coisas só funcionavam à força, então a linguagem de educação, de domínio na família era uma linguagem de imposição. É pela força que o mestre se impõe ao discípulo, é pela força que o pai se impõe ao filho. E nem sempre essa força é uma força dos argumentos, infelizmente, às vezes, ela deriva apenas
da necessidade que o filho tem de ser sustentado pelo pai, da necessidade que o aluno tem de permanecer na escola sem ser expulso, pois todo esse conceito de universo que fundamentou o materialismo realista está completamente derrogado pela física quântica. Hoje nós falamos uma linguagem de sinergia. E o que é sinergia? É o aproveitamento de todas as energias positivas. É uma soma de esforços para atingirmos um objetivo comum. Consequentemente, a ideia de educação se torna completamente diferenciada. É um processo de colaboração. É um processo de orientação, fundamentalmente, e não de imposição, em que há momentos em que os pais ensinam os filhos e momentos em que os filhos ensinam os pais. É preciso, para os pais e para os educadores, muita humildade, muita percepção, sensibilidade e, acima de tudo, muito amor para entender em qual desses momentos nós estamos vivendo. Sabemos hoje que, além de todos os reflexos, de todas as tendências trazidas de outras vidas, e essa é uma colaboração da ciência espírita para a educação. Nós, quando concebemos um filho e depois quando vemos o nascimento desse filho, não partimos de um disco de computador virgem em que nós podemos gravar qualquer coisa. Ele já traz lembranças, tendências, inclinações de outras vidas que devem ser percebidas. Esse é o grande aporte do Espiritismo a uma pedagogia moderna que encare com realismo e de frente os problemas da educação. Além disso, a moderna biologia demonstra, ao contrário do que pensava a ciência antiga e materialista, que desde a fecundação, aquele ser guarda impressões do ambiente que vive, sabe se está sendo desejado ou se é rejeitado. Portanto, a educação é um processo que já começa na fecundação. Às vezes até antes, quando se planeja um filho, se procura entrar em sintonia com vibrações superiores para atrair espíritos afins a essas vibrações superiores. Isso quer dizer que o conceito de educação está completamente modificado. Não é mais um sistema impositivo, é sim um sistema de mútuo respeito, em que os pais entendem que seus filhos são espíritos reencarnados, já com grandes experiências na vida terrena, com algumas tendências positivas a serem incentivadas e, quem sabe, alguns resquícios de coisas negativas a serem corrigidos. O impor limites e o incentivar, implementar as tendências positivas são as duas grandes tarefas que só são realizadas com sucesso se existir afinidade, que é o que atraiu o espírito para o lar, e o amor. Pelo que você disse aí a respeito da biologia, então o aborto é um absurdo. É o mais completo dos absurdos que se pode praticar. Há pouco tempo, num debate na televisão, um senhor se manifestava a favor do aborto com a seguinte argumentação: muitas crianças não são bem-vindas, encontrarão um lar miserável, não terão apoio nem amor dos pais e durante a gravidez perceberam de alguma forma brigas terríveis, enfim, são criados em um ambiente péssimo. E neste momento eu lhe respondi: tudo bem, os pais não são bons, os pais não estão agindo corretamente. A criança, infelizmente, já é indesejada e então já está sofrendo por causa disso. E dentro deste panorama todo, nós vamos condenar à morte o único ser que não tem culpa de absolutamente nada. É o mais supremo dos absurdos. Do ponto de vista pedagógico, ao qual você se referiu agora há pouco, o quanto que a reencarnação interfere na mudança do processo educativo? A reencarnação interfere na mudança do processo educativo, como interfere também na própria análise do estado de saúde de uma pessoa, nas suas inclinações, nas suas tendências, porque é pelo mecanismo da reencarnação, e somente por ele, que nós podemos entender, por exemplo, que gêmeos univitelinos, que possuem, portanto, exatamente a mesma carga genética, têm inclinações tão diferentes, uns para a música, outros para a matemática, e assim sucessivamente. Então, o conhecimento, voltando à ideia, a verdade liberta. O conhecimento dessa verdade nos traz novos subsídios para a educação. Nós sabemos que não existe só uma vida intrauterina, que o espírito que anima aquele corpo já tem experiências adquiridas em muitas outras vidas. E essas experiências, embora não conscientizadas,
Elas se manifestam através de tendências e os educadores têm que saber percebê-las para aprimorar aquilo que deve ser aprimorado. E com relação à família, como funciona esse processo de cooperação, de entendimento que é proposto pela nova educação? Esse processo de cooperação e de entendimento começa por uma grande humildade dos pais ao encararem os filhos não como seres que devem ser submissos à sua vontade, e sim como espíritos em evolução que nós devemos compreender e auxiliar. Eu tenho dito que o ser humano já nasce frágil, é o mais frágil dos animais ao nascer e o que leva mais tempo para poder prover a si mesmo, autossustentar-se, exatamente para desafiar, para chamar, para convocar os pais a esse exercício de amor. E tudo que puder ser esclarecimento espiritual, tudo que puder incentivar o amor, como o evangelho no lar, a conduta correta dos pais, o modo correto de se tratarem, a demonstração de que se amam, de que se estimam e, fundamentalmente, de que se respeitam, são subsídios profundos a trazerem energias muito positivas, capazes de alterar tendências a comportamentos negativos e estabilizar espíritos em conflito. Há alguma comprovação científica na área da embriologia, da biologia, com relação à influência que o feto recebe durante a gravidez? Hoje essa influência é indiscutível, porque a partir de experiências já do nosso século, em que são retiradas amostras de sangue de doadores, separados os glóbulos brancos e colocados numa solução eletrolítica, aí será registrado o estado elétrico desses glóbulos brancos. Eles ficam em uma sala distante da sala em que se encontra o doador. E no momento em que o doador é submetido a emoções positivas ou negativas, existem diferentes reações naqueles glóbulos brancos. São simples células que foram retiradas do nosso sangue e que estão completamente desligadas do nosso corpo. Sob o ponto de vista físico, a ligação entre o feto e a mãe é absoluta. É o sangue da mãe que circula no feto, sem oxigenação e, portanto, obrigando o coração ao dobro de batidas para que o oxigênio seja transportado para as células. Então, se uma célula retirada de um de nós e colocada à distância, sem qualquer contato físico com o nosso corpo, é capaz de perceber e de reagir de acordo com as emoções que estamos sentindo, quanto mais um ser que está ligado diretamente e que depende para a sua própria sobrevivência de receber material fluídico, fluido sanguíneo desse outro corpo para se manter. Não há dúvida, e experiências com hipnose também têm provado, e os psicólogos mais abertos também têm observado isso, que a criança adotada, mesmo que nada se lhe diga, sabe que é adotada. E que as crianças rejeitadas sabem que foram rejeitadas e reagem como se rejeitadas estivessem sendo ainda. Então, qual é o melhor comportamento do casal que vai ter filhos? O melhor comportamento é começar a educação do filho desde a concepção. A educação no sentido bioenergético, a educação no sentido espiritual. Propiciar a este filho um ambiente, digamos, fluídico, um ambiente energético, um ambiente espiritual positivo, porque desde então as células deste ser em formação irão se acostumando a vibrar nas frequências positivas, irão entrando em ressonância com as energias boas, e isto se tornará um hábito que poderá ser cultivado desde o nascimento. Se a criança ouvir música, ela gostará de música? Em princípio, depende muito de tendências de outras vidas, mas se a criança ouvir músicas harmoniosas, e se a criança for submetida, estiver vivendo em um ambiente de harmonia, em que se cultive os valores da espiritualidade, em que se faça o evangelho do lar, sem dúvida alguma, todas essas vibrações irão influenciar, inclusive nos futuros gostos e tendências dessa criança, que terá o gosto por uma música melhor elaborada, mais sutil, que terá um sentido mais refinado para apreciar valores artísticos e que terá também, essencialmente, uma capacidade de amor já bem desenvolvida. E como os conflitos do lar, interferem na personalidade do futuro filho? Pois o ambiente de conflito, ao contrário do ambiente de paz e de harmonia,
trazem uma espécie de mecanismo de defesa. A criança em formação está recebendo aquelas energias negativas e, de uma certa forma, o seu organismo se põe em guarda para, dentro do possível, e não consegue 100%, evitar a penetração e a influência daquelas energias negativas. Consequentemente, ao nascer, poderá certamente adotar, nos seus primeiros anos de vida, uma atitude defensiva, de não comunicação com os pais, de se esconder, de fugir, porque já foi muito bombardeada por coisas negativas e, naturalmente, teme que esse bombardeio continue. Entre outras especialidades do professor Moacir, ele é profundo conhecedor da parapsicologia, sendo inclusive autor de um livro, Parapsicologia da Magia à Ciência. Já fez inclusive um curso de parapsicologia aqui em Franca. E neste aspecto gostaria de perguntar a ele, como o senhor interpreta aquele fenômeno das agulhas daquele menino lá na Bahia? Pois aquele fenômeno das agulhas tem uma explicação paranormal. É possível que aquele cidadão que confessou ter colocado as agulhas na criança tenha colocado 1, 2, 3 agulhas, quem sabe, no máximo, mas nenhuma criança resistiria, estaria em constante estado de choro e de dor à introdução de agulhas a toda hora. Além do que, essas agulhas não caminhariam, não fariam aqueles percursos estranhos que fizeram dentro do corpo. Esses fenômenos acontecem com certa frequência e envolvem 2 coisas: psicocinesia, movimento de objetos através da mente, e os aportes, aqueles famosos fenômenos da época dos estudos científicos mais profundos da doutrina espírita, que reuniram Zollner, Weber e outros tantos cientistas e pensadores, em que, através de experiências em que desejavam provar a existência de uma 4ª dimensão espacial, eles conseguiam trazer objetos de outros lugares que pareciam atravessar paredes. Uma corda com as extremidades seladas se enchia de nós durante a experiência, fenômenos que ficaram conhecidos com o nome de fenômenos de aportes. Já no relato deste menino, o criminoso confessa, ele diz: eu coloquei as agulhas, não diz como, e confessa que fez isso em função de rituais de magia. Então, obviamente, ali existem rituais de magia envolvidos, e através desses rituais, sem dúvida alguma, existem, junto à colocação de algumas agulhas via física, via material, existe ali um fenômeno de aporte, um fenômeno psicocinético. Alguém com energia psicocinética, com capacidade de desenvolver, de liberar ectoplasma, que possivelmente em rituais mágicos fez com que surgissem as agulhas no corpo dessa criança. E esse caso de aparecimento de agulhas, pedras, etc., não é o único. São casos raros, acontecem nessa idade em que a taxa hormonal é muito grande, a criança então está mais sujeita à liberação de todos os tipos de energia e envolvem sempre algum tipo de ritual de magia. Nesse caso, poderíamos dizer que houve alguma coisa relacionada com o voodoo? Provavelmente com o voodoo ou algo semelhante, algum tipo de magia negativa, em que, naturalmente, às vezes nós temos uma ideia errada a respeito de forças, energias e mesmo de dons mediúnicos, que o dom não é propriamente uma palavra apropriada, é a faculdade mediúnica. A força, a energia, a capacidade de liberar ectoplasma em si não são boas nem más. A nossa força física pode ser usada para salvar alguém que está se afogando, mas pode ser usada para afogar alguém. É a mente humana que dirige estas forças todas. E esses rituais provocam uma série de acontecimentos, são muitas mentes reunidas pensando da mesma maneira, acreditando, e a fé é essencial, acreditando que vão conseguir, e acreditando que vão conseguir, liberando a energia necessária para a obtenção do resultado. Muito bem. Como dissemos, o professor atua em vários campos do conhecimento. Ele lançou um livro também sobre comunicação, muito interessante. E ele tem algumas considerações a fazer sobre a comunicação. Pois o interessante neste livro de comunicação, e ele é importante para as pessoas que, de uma certa forma, têm necessidade de se comunicar, jornalistas, doutrinadores, quem participa de evangelização, professores, e cada um de nós em particular, porque o homem tem uma necessidade extrema de se comunicar e de se comunicar eficientemente. E hoje nós sabemos que o que é comunicado não é o que o comunicador disse, e sim o que o outro entendeu.
porque nós podemos examinar, dar uma mesma mensagem por rádio e por televisão, por exemplo, as palavras serão exatamente as mesmas e as pessoas farão dali as mais diferentes ilações. Além do que, dentro da comunicação existe o que antigamente se chamava ler nas entrelinhas e que modernamente tem o nome de inferência ou implicatura. Então nós precisamos ter uma boa técnica, conhecer as regras básicas da comunicação para que com eficiência possamos transmitir aquela mensagem que queremos. E outras tantas vezes, deixar no ar, deixar nas entrelinhas, que em muitas e muitas ocasiões é mais importante até do que o que é dito. Vejam, por exemplo, o caso de Sócrates, que tinha um discípulo que sempre permanecia muito quieto, calado, não dizia nada. Um dia o mestre instou-o a falar. Olha, diz alguma coisa para que nós pelo menos conheçamos o som da tua voz. O discípulo começou a falar, se entusiasmou e falou até por muito tempo. Quando voltou e sentou-se novamente, o mestre simplesmente olhou para ele e disse: que coisa interessante, você calado me parecia um sábio. Nada foi dito de modo expresso a respeito da pouca sabedoria do discípulo, mas, como se dizia antes, para o bom entendedor meia palavra basta, hoje se estuda a chamada lógica do não dito. Nós precisamos saber, para interpretar bem um texto, nós precisamos decodificar o escrito e inferir a intenção do autor. Por isso que hoje a escola moderna sabe que a leitura não é um ato passivo. O leitor é um co-construtor, que através das pistas do autor vai também construindo a sua própria história. Nós agradecemos muito ao professor Moacir a sua participação nesse roteiro aqui de Franca. Eu só tenho a agradecer aqui ao Felipe Salomão e a todos os amigos e irmãos de Franca, conhecidos de tantos anos, por toda essa acolhida fraterna que aqui recebo, porque em Franca eu me sinto verdadeiramente em casa, entre amigos, e recolhendo todas essas vibrações positivas que se conseguem durante as palestras, porque cada pessoa que vibra com aquilo que nós dizemos nos auxilia no cumprimento dessa nossa missão de divulgar a verdade do Espírito de modo científico, até para aqueles que não creem, e sem dúvida alguma, todas essas reuniões espirituais nos gratificam muito, nos dão a consciência de que estamos procurando dar um bom desempenho à nossa tarefa, aos nossos compromissos assumidos no plano espiritual, além do que recebemos aqui sempre um banquete de vibrações positivas, que nos animam, que nos fortalecem e que fazem com que prossigamos na tarefa. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
Para você que mora em Franca ou região, a Biblioteca do Idefran dispõe de mais de 6.000 livros espíritas de variados gêneros literários, por cujo empréstimo você poderá obtê-los sem qualquer despesa, nem mesmo taxa de inscrição. Torne-se associado da Biblioteca do Povo do Idefran. Apresente documento de identidade e comprovante de residência e permaneça com cada livro até 30 dias. Biblioteca do Idefran, Rua Major Claudiano 2181, Centro, Franca, e estacionamento grátis ao lado. A seguir, no Sementeira Cristã, em Nossa Dimensão, apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Os radiovintes, bom dia. Convidamos a todos os dirigentes dos centros espíritas, os seus representantes, para participarem da reunião que tratará do projeto Reciclagem. Serão expostas ideias que visam melhorar o meio ambiente a partir da reciclagem de vários materiais com os quais poder-se-ão fazer verdadeiras obras de arte. São técnicas de reaproveitamento que os dirigentes e representantes das casas espíritas e de outras instituições poderão implantar em seus respectivos bairros. A reunião será no próximo dia 26, horário 14 horas, local Centro Espírita Francisco de Paula Vitor, Rua Vicente de Paula Moraes, 1305, Jardim Aviação Franca. 10 razões de avaliação do 15º Congresso. O comparecimento de pessoas maduras que vieram de longe atraídas pela convivência e o despertar e dispostas a aprender as diretrizes do Congresso. O número de cidades do país, algumas em caravanas: Brasília, Volta Redonda, Araxá, Arapiraca, nas Alagoas, São Salvador, São Sebastião do Paraíso, Salvador, Bahia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Guaranésia, Belo Horizonte, Curitiba, Uberlândia, Guaxupé, Capetinga, Belém do Pará e tantas cidades do estado de São Paulo. A presença de editoras como o Departamento Editorial da USE, da Revista Internacional do Espiritismo, da presença do presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor João Mazotti, do Idefran e o jornal A Nova Era como representantes locais. Do retorno aos congressistas da cota de livros para sua adesão ao Congresso, de alguma sorte valorizando a inscrição. Da atualização do lema de Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância. Da possibilidade de concentrar o movimento num único local, encurtando distância e a familiaridade da convivência. Pela qualidade do material das conferências e distribuição de temas abrangendo o fenômeno da solidariedade. Pela revitalização da vida espírita da cidade, com injeção de ânimo à estrutura funcional da casa espírita. Pela valorização da liderança local, por conduzirem o movimento espírita até a presente realização. Aos confrades Eurípides Bassanufo, Herculano Pires, Caibar Schutel e Tomás Novelino, que estimularam os espíritas de hoje para continuarem a grande tarefa de redenção do gênero humano. Meus amigos, hoje é um domingo e é dia do passeio da Restinga. Nós encontramos aqui no nosso meio o senhor José Silva, que até é nome de centro hoje, ele fazia esse passeio com extremo carinho. Então nós desejamos a todos os companheiros, cuja lembrança estamos aqui com Pedro Morila Fuentes, o nosso Pedroca, que foi o grande realizador dessa tarefa. A vocês todos a caminho de Restinga, um breve retorno e que tenham um dia de lazer magnífico. Nós estamos também destacando, meus amigos, que a USE, além da distribuição dos livros, ela editou também algumas obras ligadas à cantidade. É o caso do ensaio biográfico por Dora Encontre, que chama Escritos Espíritas, uma militância pedagógica, que trata exatamente
das crônicas do Dr. Tomás Novelino e Dona Aparecida Novelino, que escreveram no jornal A Nova Era. A todos os senhores rádio ouvintes, um bom dia e até a nossa próxima edição. Muito obrigado. A videoteca do Idefran dispõe de grande variedade de DVDs com palestras, reportagens, documentários, entrevistas e filmes com temática espírita. Leve quantos DVDs você desejar e assista-os tranquilamente em até 7 dias, contribuindo apenas com pequena taxa de manutenção do acervo. Videoteca do Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro Franca, estacionamento grátis ao lado. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. O espírito do jovem João Jorge, desencarnado em acidente de automóvel, dirige-se a seus familiares queridos, especialmente a sua irmã Maria José, insistindo em que ela se conforme com o ocorrido, rogando em prece a assistência do alto em seu favor e de todos que ama. Pede em preces, mas pede que todos confiem em Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé, meu bom irmão Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir aos meus para que não chorem assim, com tanta mágoa. Há quase 2 anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova. Mas, querida irmãzinha, seu mano está preso às aflições em casa. Não chorem mais com essa dor que mais nos parece um braseiro no coração. Querida Maria José, preciso de sua conformação junto da mãezinha Laura e de meu pai. Naquele dia de agosto, eu devia passar por Mogi Mirim, alcançando a Anhanguera, perto de Limeira, mas entendi que por Mogi Guaçu seria um atalho e a viagem seria de menor tempo e arrisquei. Saí de Itapira alegre, mas tudo aconteceu como devia acontecer. Querida irmã, tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos, vem da lei de Deus. Quando o choque dos veículos me abateu, senti-me num sono profundo e só acordei quando ouvi que me chamaram em casa. Parecia-me num sonho pesadelo, mas o amparo do vovô Manuel, que me acolheu carinhosamente, era para mim um socorro que não sabia como receber. Não conhecia as pessoas no começo de meu novo caminho, pois tive a ideia de me achar no Hospital do Mundo. No entanto, aos poucos, meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram. Desde então, estou lutando muito para retornar à tranquilidade. Estou ligado à nossa casa por fios que desconheço e hoje que sou trazido a lhes dar notícias, rogo as preces da conformação e da fé em Deus em meu auxílio. Zezé, minha querida irmã, peço a você fazer este meu pedido, finalmente, à nossa Regina. Em verdade, os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra, mas acima de tudo, somos irmãos.
Nossa querida Regina é uma criatura admirável, e logo que eu estiver tranquilo, tentarei colaborar para vê-la feliz. Aí, não somos preparados na terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Papai amigo e querida irmã, como peço igualmente a você, meu caro Garcia, ajudem-me com as orações da esperança e lembre-se de que ninguém morre. Nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo. Por que não nos auxiliarem na renovação em que nos vemos, nós, os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra? Tenham confiança em Deus e amparem-me. Estou precisando muito da paz em vocês para encontrar a paz em mim. Estarei com vocês nas orações. Vovó Gabriela aqui comigo, abraça-os e eu, querido pai e querida irmã, lembrando a mãezinha e todos os nossos, deixo-lhes nestas escritas o coração reconhecido de filho e de irmão, que pede a Jesus nos fortaleça e nos abençoe. João Jorge. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa largar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com um acréscimo do custo da entrega atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se. DDD 16 3721 8282 ou utilize o endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. Na seção Pergunta e Resposta, será contemplada com resposta à sua pergunta a nossa prezada ouvinte Sandra, no bairro São José. Ela perguntou à equipe do Idefran: como ajudarmos um familiar muito querido que não se interage com o meio em que vive, parecendo viver em completa consciência de sono, o que se reflete também no seu profundo desinteresse pelo trabalho, enfim, pela vida? E o pior, quando demonstra algum interesse, é sempre por alguma coisa que não convém. Será isso um karma? Vamos ouvir a resposta, minha cara Sandra, e quem vai te responder é Divaldo Pereira Franco.
que é um karma, inegavelmente. Nós temos a família que necessitamos, não aquela que merecemos, mas aquela que se nos transforma em desafio. Exceções existem, como em todas as áreas, mas normalmente no grupo familiar estão espíritos de variada gama, cuja convivência nos impulsiona na direção da nossa sublimação. Estão em consciência de sono, e é natural. Encontram-se nas primeiras experiências. Como ajudá-las? Perseverando nos nossos bons propósitos, mesmo que esses indivíduos não tenham a capacidade de acompanhar-nos. Como explicamos na abordagem da consciência, muitas vezes a mudança dá-se numa outra reencarnação. As impressões ficam arquivadas e na próxima experiência a pessoa já vem com lucidez, porque já vivenciou um estágio do seu processo evolutivo. Até onde podemos interferir? Até o limite da não violência ao livre-arbítrio dos nossos familiares. Muitas vezes, a pretexto de querer ajudar, nós impomos a nossa forma de pensar. Esta é uma sutileza e um claro-escuro muito delicado. Até onde a nossa interferência é para ajudar ou nós inconscientemente estamos impondo aquilo que nos parece melhor. Nem sempre o que é melhor para alguém o é para outrem, mesmo que seja a doutrina espírita. Muitos amigos dizem, mas eu gostaria que isto acontecesse com meu filho, com minha mulher, com uma pessoa muito querida que se tornasse espírita. Eu digo, você não tem maturidade e você precipita o fruto que não está amadurecido automática, espontaneamente, quando é por processo de violência, por imposição, por métodos antinaturais, nunca tem o sabor específico. Quantos que aceitam a doutrina, frequentam a casa espírita, adotam-na e não correspondem à própria expectativa. Muitas vezes, é melhor o indivíduo sem nenhuma vinculação religiosa, bom cidadão, do que o indivíduo com uma boa religião, sem cidadania. Ideal que ele tenha vinculação religiosa e viva a cidadania. Sendo espírita, melhor. Mas isso nos ajuda a ter respeito pela liberdade de consciência do outro, conforme está no Livro dos Espíritos, liberdade de consciência. E nos educa naquilo que é a tolerância. Conviver com indivíduos que não pensam como nós, exercitam-nos a tolerância. Eu sofri essa experiência com um colega durante muitos anos, porque ele era muito bem apadrinhado politicamente e eu havia feito concurso. Ele raramente ia à repartição, vivia quase sempre embriagado e quando ia era para criar transtorno, que todos permitiam com benevolência por causa da sua postura política. E a ele comprazia perturbar-me. E a mim me comprazia ser testado por ele. Os Espíritos me disseram, é tua experiência. Aprende com ele aquilo que tu terás que exercer espontaneamente sem imposição. E no começo ele dizia, Divaldo, se você me tornar espírita, será uma grande vantagem para você. Eu ria e perguntava, mas por quê? Eu tenho vivido sem você até hoje, e por certo viverei sem você a vida inteira. Muito bem. Então, para mim foi um teste. Porque ele faz as perguntas mais estúpidas, às vezes irritantes. E Joana Dias me dizia assim, aprende com ele. Como Diógenes, certo dia em Atenas, estando falando às estátuas, alguém disse, tu és um louco. Não sabes que as estátuas, porque são de pedra, não te podem responder? E Diógenes elucidou, sei. Estou treinando com o silêncio da pedra a ouvir a estupidez de quem fala. Então, eu ia aprender com ele aos desafios que teria que enfrentar, a conduta que eu deveria me impor. Isso foram meses, mais de um ano. Eu usei todos os argumentos doutrinários que eu sabia, os clássicos do espiritismo. Quando eu terminava, eu dizia, não me convenceu. Eu não pretendia convencer, eu estava treinando, porque dessa forma eu ficava com a mente rápida para uma entrevista de rádio, televisão, porque naquela época não nos entrevistavam, nos agrediam. Os repórteres compraziam-se em agredir-nos, em criarmos situações embaraçosas. E era necessário ter rapidez mental.
para não ficar ingênuo demais, idiotizado. Então ele foi um grande professor. Mas certo dia, ele me perguntou assim: Divaldo, você fuma? Eu disse: não. O espírito proíbe? Eu digo: não, porque me faz mal. Você bebe? Não. Por que não? Porque me faz mal ao fígado. Você? Não. Não. Puxa vida, mas que vida insossa. Pois eu fumo, eu bebo, eu me perturbo do sexo, eu faço isso. Gozo. Quando você morrer, disse-me ele, não tem nada. Então você não gozou. Eu, quando morrer, não tem nada, mas eu já gozei. Então eu disse: mas olha, eu estou de pleno acordo. Como você não tem certeza absoluta, e a lei da probabilidade matemática dá-nos 50%, imaginemos que, se quando você morrer, não houver nada, muito bem. Se para mim também não houver nada, foi ótimo, porque você sempre me vê de bom humor, e você nem sempre está. Todo dia você vem aqui, tenta me aborrecer, não consegue. Sai aborrecido com você porque não me perturbou. Às vezes até me perturba, mas eu não demonstro para não lhe dar o prazer. Ele riu. Agora vamos imaginar uma coisa absurda. Imaginemos que haja vida depois da vida. Quando eu morrer, eu estarei muito bem. E quando você morrer, eu estarei campado, cara. Quer dizer, estarei naufragado. Ele disse: pois é. Isso converteu. Eu havia usado todos os argumentos possíveis. Mas era uma consciência de sono, tinha que tomar um choque elétrico. Precisava, no período do eletrochoque. Ele disse: olha, para garantir a barra, me explica aí como é que eu começo. Eu digo: amanhã ele traga o livro dos espíritos. Hoje, ele é de minha idade, um pouco mais. É um excelente espírita, tem um lar de crianças. E um dia eu lhe perguntei: mas por que você adotou a crença espírita? Eu disse: eu, hein? Eu já havia gozado de tudo, sabia que não levava em nada, experimentei o outro, porque se eu morrer e tiver vida, estou garantido. Se não tiver, também estou garantido. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2181, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou através do telefone 16-3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a sabedoria do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e tantos arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriquecendo-se o espírito, e os envoltórios antigos permaneceram à distância. As mãos calejadas, na construção das colunas brilhantes, aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagrada oportunidade na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as obras do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal,
A glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Emmanuel, caminho, verdade e vida. Comunicamos aos nossos companheiros de luta no campo da assistência social que este programa está à disposição das entidades assistenciais que, no esforço de conseguir recursos para a manutenção dos seus trabalhos, sempre tem que promover eventos e que, todo mundo sabe, é sempre realizado com muita dificuldade. Assim, qualquer entidade assistencial, independentemente da religião que professa, mas que paute seus trabalhos na moral do Evangelho de Jesus, pode enviar nota resumida ao Idefran, Rua Major Claudiano 2181, Centro Franca, ou pelo telefone 0 operadora 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br, e teremos o maior prazer em divulgar. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclinam semelhantes para o culto ao dever. Com este lembrete do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência e lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br ou www.livestream.com/Sementeira Crista. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça e Rosa Serrano. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Serviços de áudio e sonoplastia, Márcio Freires. Cássio Freires. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.